Agora a gente volta a falar sobre a lei do estacionamento com o advogado Marco Evangelista e com o autor do projeto, o vereador Wilker Barreto, que aceitaram o nosso convite, estão com a gente aqui hoje. Vereador, o doutor Marco perguntava logo cedo como é que faz se o órgão do consumidor, PROCON, diz que não pode fiscalizar porque não está regulamentada, sendo que existe o Código de Defesa do Consumidor, a quem cabe fiscalizar? Olha, a prefeitura vai ter o seu órgão designado nessa semana, mas como bem falou o doutor Marcos, os entes públicos têm a responsabilidade de cumprir seu papel. Inclusive a Câmara. Eu falo Câmara, eu falo Assembleia, eu falo Ministério Público através da Promotoria de Defesa do Consumidor, que quero aqui ressaltar, hoje pela manhã, eu, o vereador Álvaro Campelo, estivemos com o promotor Lincoln, que nos atendeu super bem, certo? Entendeu da importância, já participou isso, porque é um colegiado de promotores na área do consumidor, está ciente do fato. O que a lei, como bem falou o doutor Marcos, ela é boa e sólida. O que nós temos que tratar agora são os casos de polícia. O que está sendo bem claro o consumidor está sendo lesado de forma escrachada. Uns não estão cobrando, botando em prática a lei, os outros estão colocando o preço que achar conveniente, e isso tem lei que rege isso. O nosso papel agora é ser punitivo, ser fiscalizador, e eu acredito que este momento, esses próximos dias, é o período de consolidação da lei. Obviamente, nós vamos ter resistência, porque nós estamos tirando deles uma renda que era muito cômodo para eles receber aquilo que o consumidor não usava. Obviamente que a resistência era esperada. O que nós temos que ser é rigorosos na aplicação da mesma. Em paralelo a essa questão da fiscalização, né, que compete a todos os entes públicos também, qual seria, em paralelo, o posicionamento dos consumidores lesados? Pois é. Olha, a questão aqui que ficou muito clara é o seguinte, é que, na verdade, o senhor vereador que está aqui, ele, na verdade, na atuação dele, ele não é o senhor Wilker Barreto, ele é todos nós lá na Câmara, ele é o nosso representante. A partir do momento em que alguma lei dessa é prontamente retalhada com o aumento do preço, significa o quê? Que todos nós fomos literalmente achacotados, fomos feitos de palhaço com esse aumento. É muita coincidência esse aumento ter vindo justamente quando a lei entra em vigor. Então, isso na verdade, o desrespeito não é para o vereador, não é nem para a Câmara, é para todos nós. Então, esse é um problema muito grave. E a Liliane me perguntava aqui sobre você teve um dano, o que é que você tem que fazer? Bom, isso já aconteceu comigo. Primeiro, fotografia. Depois, sempre na via administrativa com o estacionamento. E eu lhe digo uma coisa, o Código do Consumidor, no inciso 8, determina a inversão do ônus da prova. Ou seja, você não tem que provar que o dano foi lá. É ele, o estacionamento, que tem que provar que não foi lá. Então, ele que coloque câmeras lá. Então, na verdade, o consumidor ele tem que alegar que o dano ocorreu lá. Não tem que provar. Isso ocorre por força da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Agora eu faço uma pergunta para os dois. Não existia como, por exemplo, a lei prever um teto para isso ou não? Aí eu posso dizer muito claro, não tem como prever por um motivo simples. Estacionamento, seja de shopping, seja um estacionamento qualquer de bairro ou de rua, é um ente privado. E nós primamos pela livre iniciativa, ou seja, o país, por opção constitucional, artigo 1, inciso 4, é capitalista. Então, agora, a partir do momento em que tem algum serviço público, um só que seja, em algum shopping, a partir dali o Estado pode intervir no preço, colocando o patamar máximo. Mas, por enquanto, no momento que está, ainda não pode. O importante, o objetivo da lei é pegar o preço praticado, o preço de mercado. Que já tinha. E fracionar. Era fracionar. Era dar ao consumidor o direito de ele pagar o justo. Só o que ficou claro, doutor Marcos, é que eles estão usando de uma forma errônea, de uma forma maldosa, desrespeitosa, praticando o preço que acharem conveniente. Como se aqui não tivesse lei. Como se nós não tivéssemos um Código de Defesa do Consumidor. Como se nós pegássemos o Código de Defesa do Consumidor, doutor, e rasgássemos. Certo? Esta afronta, Liliane, é que a Câmara não vai se ajoelhar. Nós vamos sair hoje em blitz e nós vamos durante o mês de setembro todo. Eu digo mais, doutor, só interrompendo. Se não fizer isso agora com essa lei, outras leis virão e a retaliação virá igual. A questão é de moralidade que está em jogo. O que está em xeque hoje
é a questão da aplicabilidade das leis municipais. Exatamente. Recentemente não se cumpre a lei dos filas, não se cumpre a lei dos caixas, ou seja, tá ficando claro para a sociedade que a Câmara Municipal de Manaus, que as leis municipais não têm eficácia. E como bem falou o doutor Marcos, nós temos garantia jurídica, a lei é fundamentada, por isso que eles não questionaram na justiça. E porque como não é que vai ser lei. feita essa fiscalização na prática? Vocês vão chegar lá e vão exigir que seja cobrado obrigá-los a reduzir? o preço Como é que anterior? fica? Quais são as etapas? O doutor Marcos pode me ajudar nesse ponto. Você vai com os órgãos fiscalizadores, PROCON, nós vamos hoje com o PROCON, DECON, que é a Delegacia do Consumidor, Ministério Público e CEMEF. Eles são autuados, certo? Tem todo um trâmite, ou seja, tem todo um trâmite, mas na medida que eles passam a ser autuados, eles já começam a ter a obrigatoriedade de se justificar o aumento. Sim. Que não tem justificativa. Eu tenho uma sugestão. Por que então não faz um regulamento, nem que seja repetindo a lei, só com algum detalhamento, uma letra detalhada? Exigindo só que o valor de ter, base era o praticado. Porque se a questão é regulamento, se vão alegar isso é o que tem de menos difícil. Difícil é colocar na prática isso aqui. Porque a gente esbarra, porque o artigo 39 do Código é bem claro. É levar-se em justa causa. É levar-se em justa causa o preço de serviço. Exato. O preço de mercado gera de conhecimento da sociedade. O que não justifica é sair de 5 para 18. Tá certo. Olha, então, a gente continua já. Inclusive, pouquinho... Liliane, tem muitas perguntas nas nossas redes sociais, tem muitos comentários, a gente vai ler isso mas a gente já. só vai ver isso ainda nesta edição, no próximo bloco, tá? A gente pede que os senhores continuem aqui conosco.